Prosseguindo com o nosso estudo reflexivo das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus, vamos dar continuidade ao nosso módulo 2, o significado das leis divinas em nossas vidas. Nós estamos estudando as leis divinas e as relações familiares. E começamos pela relação conjugal. Vamos, como de hábito, fazer a reflexão sobre o significado das leis divinas e as relações familiares, de modo que possamos amá-las, respeitá-las e vivenciá-las. Começando com a nossa reflexão inicial, fechemos os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se filho ou filha de Deus. Como você sente essa realidade? Você a sente de modo a se entregar plenamente a Deus e às leis divinas? Deixe fluir os seus pensamentos e sentimentos, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Podemos abrir os olhos para as nossas reflexões, voltando ao estado de vigília. Nós estamos já no segundo encontro em que estudamos a vida deste casal, Agildo e Cacilda. Vamos repetir novamente a história de vida deles e depois adentrar em alguns conteúdos que não trabalhamos no nosso encontro passado. Agildo e Cacilda formam um casal jovem com 3 filhos, Carlos de 9, Eduardo de 5 e Débora de 3 anos. Agildo é espírita dedicado e Cacilda tem dificuldades em compreender a dedicação do marido. Ela está presa às questões do mundo, pois gosta muito de frequentar bares, boates e festas em geral. Em outros momentos, Cacilda entra em depressão, isolando-se em seu quarto, por sentir um tédio pela vida, pensando até em suicídio. Apesar de Agildo não se sentir bem nos ambientes que a esposa frequenta, costuma acompanhá-la para evitar conflitos e poder conviver com ela fora do ambiente doméstico, já que ela não o acompanha nas atividades espíritas e exige que ele esteja na sua presença nas festas e bares que ele frequenta. Agildo se sente responsável por conduzir a esposa ao bem, pois sente intuitivamente que a desencaminhou no passado espiritual. Por isso, cede para manter o casamento e poder, segundo ele, conduzir a esposa a uma forma mais espiritualizada de vida com o passar do tempo. Contudo, Agildo não se sente satisfeito com a situação, pois para ele é um martírio frequentar os ambientes que a esposa aprecia. Porém, acredita que se negar a isso, a esposa vai acabar se separando.
Apesar de perceber que essa atitude prejudica até os filhos, pois muitas vezes a esposa retorna alcoolizada para casa e até mesmo ele costuma beber um pouco para acompanhá-la, mesmo contrariando as suas crenças. Segundo Agildo, esses anos de casamento têm sido os piores de sua vida, apesar de dizer que ama muito seus filhos. A esposa, segundo ele, o provoca diariamente querendo brigar. Muitas vezes entra em discussões imensas com ela, só faltando agressões físicas. Outras vezes entra numa passividade, acomodando-se à situação para não fazer os filhos sofrerem ainda mais. Quando briga seriamente com a esposa, Agildo pensa em se separar para pôr fim a esse martírio que se tornou a sua vida. Mas se sente culpado por pensar assim e imagina sobre o que será dos seus filhos convivendo com a mãe dessa forma, sem a sua presença. Apesar de se manter fiel à esposa, Agildo pensa muitas vezes em buscar afeto em uma relação extraconjugal, pois se sente solitário nessa relação a dois tumultuada. Então nós começamos, no nosso encontro passado, a refletir sobre o caso de Agildo e Cacilda, à luz da tríade Espírito Imortal, Leis Divinas e Deus, da codificação espírita do Evangelho de Jesus. Então nós trabalhamos a tríade, eu, Espírito Imortal, Leis Divinas e Deus, onde nós somos convidados à díade, entrega e ação. Nos entregando a Deus e às leis divinas e agindo no espírito imortal que somos. Analisando-se as dificuldades do casal com relação à tríade espírito imortal, Deus e leis divinas, quais os principais problemas vivenciados por Agildo e Cacilda. Nós entramos em detalhes e trabalhamos que em relação aos atributos divinos, Agildo manifesta as seguintes limitações. Eternidade, em que ele alterna entre pós-ocupação e preocupação. Na soberana bondade, ele alterna entre maldade e pseudo-bondade. Tudo isso nós vimos em detalhes no nosso encontro passado. No nível da unicidade, ele alterna entre desumanização e personismo. No nível da imaterialidade, ele está cultuando o espiritualismo materialista ou pseudo-espiritualismo. No nível da imutabilidade, ele oscila entre volubilidade e pseudo-inalterabilidade. No nível da onipotência divina, ele oscila entre impotência e pseudo-onipotência e prepotência. No nível da presença divina, ele está no processo de isolamento. No nível da onisciência, ele oscila entre inconsciência e pseudociência. No nível da soberana justiça, ele oscila entre injustiça e pseudo-justiça. Cacilda, que também nós vimos em detalhes, ela manifesta as seguintes limitações. No nível da soberana bondade, ela está francamente no exercício de maldade, para com ela, para com a família. No nível da unicidade, há uma desumanização. No nível da imaterialidade, há um materialismo bem franco. No nível da imutabilidade divina, ela fica no movimento de volubilidade. No nível da onipotência, ela oscila entre impotência e prepotência. No nível da presença, ela oscila entre isolamento e aniquilamento. No nível da onisciência, ela está num processo de inconsciência em relação à vida. E no nível da soberana justiça, ela pratica a injustiça. Então, tanto Agildo quanto Cacilda estão nessas posturas, cada um no seu nível. O nível de Cacilda é mais intenso, o nível de Agildo um pouco menos, mas estão distanciando-se de Deus, dos atributos divinos. Vejamos no nível das leis divinas. Isso nós não trabalhamos ainda, vamos a partir de agora
entrar no conteúdo deste encontro. Em relação às leis divinas, Agildo e Cacilda descumprem as seguintes leis. Vejamos: lei de amor, justiça e caridade. Por quê? Por que eles descumprem essa lei? O que preconiza essa lei? Vamos lembrar? A lei de amor preconiza que nós amemos a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a nossa alma, e ao próximo como a nós mesmos. Quando se afastam de Deus, dos atributos divinos, Agildo e Cacilda têm como amar verdadeiramente a Deus? Não tem, né? Quando eles agem com desamor para consigo mesmos, para com o outro, para com os próprios filhos, a lei de amor, tanto o amor a si mesmo quanto o amor ao próximo, não é contemplada. Concordam? A lei de justiça preconiza os nossos direitos e deveres. O maior direito é sermos felizes, o maior dever é sermos felizes também. Nós somos felizes praticando o dever de amar e de sermos caridosos. Aí nós vamos desenvolvendo todo um estado de felicidade, que é um direito, mas é um direito a ser conquistado pela prática do amor e da caridade. Isso acontece com Agildo e Cacilda? Ao contrário, né? Eles estão no movimento de profunda injustiça consigo mesmos e com o próximo. Tanto é que Agildo fala que os anos de casamento, apesar de ele ter uma família com 3 filhos, foram os piores da vida dele. Quando estava solteiro, era bem melhor do que agora que ele tem uma família. Então isso é profundamente injusto com todos os envolvidos, gerando um estado de infelicidade. É caridoso o que ambos fazem. Eles gostariam, cada um no seu nível, que alguém fizesse com eles o que eles fazem? Não, né? Porque nenhum dos dois, com toda certeza, gostaria que fizesse com eles aquilo que eles fazem. Então, por isso, descumpre essa lei, que é a lei maior. Ao descumprir a lei maior, claro que todas as demais leis vão sendo descumpridas, com exceção de 2. Quais? Lei de causa e efeito e lei de liberdade. Nós temos a liberdade de fazer o que quisermos da nossa vida. Agora, toda ação que fizermos terá um efeito. Se nós estamos distanciados da lei de amor, justiça e caridade, somos livres para distanciar ou não? Somos, porque existe uma lei divina que nos permite isso, nos permite nos afastar da lei de amor, de justiça e caridade. Só que essa lei divina, que é a lei de liberdade, está associada a uma outra lei, que é a lei de responsabilidade. Nós somos livres, mas somos responsáveis por aquilo que fazemos. Como somos responsáveis por aquilo que fazemos, aí entra uma outra lei. Que lei é essa? Que não dá para descumprir? A lei de responsabilidade dá, agindo com irresponsabilidade. A lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito não tem jeito de descumprir. Porque essa ação irresponsável frente à vida vai gerar como efeito todo um estado de sofrimento. E esse sofrimento, cedo ou tarde, vai fazer com que a pessoa retorne à lei de amor, justiça e caridade que ela tentou se afastar. Então,
além da lei de amor, justiça e caridade, eles descumprem a lei de responsabilidade, principalmente para com a prole em comum. Os filhos que eles receberam em seu seio, há uma responsabilidade muito grave. Na segunda parte do nosso estudo dessa família, nós vamos trabalhar a relação deles com os filhos, que é muito tumultuada. Mais de Cacilda para com os filhos, menos de Agilda, mas é muito tumultuada. Mas, por enquanto, nós estamos trabalhando a relação conjugal. Então, eles descumprem também a lei de responsabilidade. A lei de progresso, por que eles descumprem? Esse movimento que eles estão, é um movimento evolutivo? Ou é um movimento de, que se chama isso? Estagnação. Agildo acredita que ele está evoluindo, que é assim mesmo, que ele tem um compromisso de salvar a esposa. Mas o movimento dele é um movimento de estagnação. Porque o personismo está intimamente ligado ao personismo e à pseudo-inalterabilidade. Ele mantém inalterado aquele estado porque ele acredita nessa mentira de que ele tem um compromisso de resgatar a esposa e por causa disso ele não coloca limites na relação. Ao não colocar limites na relação, o que ele faz? Ele cria o processo de estagnação. E ambos permanecem num processo de personismo, de pseudo-inalterabilidade. Mais Agildo do que Cacilda. Cacilda mais de volubilidade. A lei de igualdade. Por que eles descumprem a lei de igualdade? Porque um quer sobrepor o outro. No casamento, ambos são iguais ou não? São. Tá? O casamento é uma relação horizontal, de parceria, para a formação da família. Então, existe uma igualdade de direito, desigualdade de funções. Daqui a pouco nós vamos à questão do Livro dos Espíritos que fala sobre isso. Então, eles descumprem a lei de igualdade. A lei do trabalho. Por que eles descumprem a lei do trabalho? Agildo, inclusive, trabalha 16 horas, 12 a 16 horas por dia. Mas descumpre a lei do trabalho. Por quê? Porque o principal trabalho não é o material. O material é consequência. O principal trabalho é interior. Quando a pessoa trabalha 12, 14 horas por dia, colocando até a sua família, de uma certa forma, ao abandono afetivo, para, segundo Agildo, é para prover a família. E aí nós criamos uma questão paradoxal, que nós vamos ver na segunda metade do estudo dessa família. Para prover questões puramente materiais, que são supérfluas, trabalha-se 12, 14 horas por dia e deixa-se a família no abandono, no nível mais profundo do abandono, que é o afetivo, que é o existencial. Então, o principal trabalho não é feito. Qual é o principal trabalho? O que começa no interior de cada um. Então, Agildo, no movimento salvacionista dele, ele não realiza o trabalho interior e não realiza o trabalho de realmente ser a pessoa mais importante nessa família, que tem um compromisso consciencial de realmente levar a família a uma situação melhor espiritual. Mas como ele não trabalha na intimidade dele, é claro que nós só vamos dar ao outro aquilo que nós nos damos. Se nós não fizermos a nossa parte no sentido da autotransformação, não há como
auxiliar o outro a transformar, seja os filhos, seja a esposa. Cacilda, claro, também não a lei do trabalho para ela, até o trabalho material é complicado, quanto mais o trabalho interior, que ela nem admite, nem passa pela mente dela ainda, que existem leis divinas naturais que regem a nossa vida. Ela nem cogita disso ainda. A Gilda já sabe que existem as leis, mas ainda não sente no coração e por isso as descumpre. A lei de harmonia. Por que eles descumprem a lei de harmonia? Uma família desse jeito é uma família harmonizada? Vivem em briga, vivem chegando em casa alcoolizado, os filhos por conta de babás. É assim que funciona essa família. A própria Cacilda se sente uma babá dos filhos. Lei de sociedade. Por que eles descumprem as leis de sociedade? Por causa da desestrutura familiar, de uma família disfuncional. A lei de sociedade preconiza que nós tenhamos uma relação conjugal, uma relação familiar. Que essa relação seja funcional e não disfuncional, como é o caso. É uma família doente em que as questões mínimas da lei de sociedade, porque numa relação conjugal, o que nós temos? Qual é a lei que preconiza a relação conjugal? O amor, ela é o que vai manter a relação, mas é uma lei que está diretamente ligada às questões da relação conjugal. Em qual capítulo das leis morais que está sobre o casamento? Capítulo da lei de sociedade, né? A lei de sociedade está lá, relação conjugal. Então, é um ato social, a relação conjugal. Ele é um ato civil, inclusive. Né? Que, é claro, existe a lei do amor, que é, claro, mais importante dentro dessa relação, mas o que dita a relação conjugal é a lei de sociedade. Existe uma relação conjugal de fato nesse casal? Por que não? Porque eles não se entendem, exatamente. Existe um papel que foi assinado por ambos, mas não está havendo uma relação conjugal. Faz sentido? Porque a relação conjugal é uma relação de parceria, não é um papel que se assina. O papel que se assina é apenas tem um efeito legal dentro da sociedade. Agora, a relação, ela é feita de um movimento duplo, recíproco. Nós estamos falando de relação funcional, relação equilibrada, não de relação doentia. Então, temos essas leis aqui, que são as principais. Nós podemos encontrar várias outras leis acessórias, mas as principais são essas, principalmente a lei de amor, justiça e caridade. A lei de solidariedade, que está intimamente ligada à caridade, também é descumprida. Não há solidariedade entre esse casal e não há solidariedade entre o casal e os filhos em comum. Qual é o caminho para o relacionamento saudável? Nós estamos vendo que nós temos eu, espírito imortal, leis divinas e Deus. Nós não podemos mudar as leis divinas. Nós só cabe nos entregarmos às leis divinas. A Deus cabe nos entregarmos, desenvolvendo os atributos de Deus dentro de nós. Os atributos, como que vão ser desenvolvidos? E a entrega às leis divinas, pela prática das virtudes. Então só há um caminho para a relação saudável, o desenvolvimento das virtudes essenciais da vida.
Então nós temos no eu, espírito imortal, desenvolver as virtudes essenciais. No nível das leis divinas, cabe a nós cumpri-las. E no nível de Deus, manifestar os atributos divinos, os entregando efetivamente a Ele. Principalmente o trabalho da individuação. Todos os demais estão associados ao trabalho da individuação. Nós já vimos bastante o significado da individuação. A individuação é o movimento de nos tornarmos plenamente humanos. Para nos tornarmos plenamente humanos, só é possível a partir do desenvolvimento das virtudes. Então, dentro de uma relação conjugal, o que Agildo e Cacilda são convidados? Principalmente Agildo. Reconhecer que não está de acordo com as leis. Esse é o primeiro passo. Quando eu reconheço que existe um problema a ser resolvido, eu vou em busca da solução. Se eu acho que o que eu estou fazendo é o melhor a ser feito, eu vou mudar. Esse é o conceito da pseudo-inalterabilidade. Está tudo muito bem assim. O personismo está intimamente ligado à pseudo-inalterabilidade, porque a pessoa acha que aquilo está correto. É o que acontecia, né? Hoje já não, mas na época acontecia com Agildo. Ele acreditava que era assim que eram para ser as coisas. Naquele momento dele, é exatamente isso que ele deveria fazer. Agindo daquela forma, com tudo correto. Mas não é. Porque se descumprimos as leis divinas, alguma coisa está profundamente errada. Então, o primeiro passo é reconhecer. Ao reconhecer, o que nós somos convidados? A mudar esse estado de coisas. E como que se muda? Desenvolvendo as virtudes. Reconhecendo, eu não estou manifestando os atributos divinos na minha vida e, consequentemente, na minha vida familiar, e eu não estou cumprindo as leis divinas. Então, se eu não estou cumprindo as leis divinas, nem manifestando os atributos divinos, eu sou convidado a fazer esforços para transformar essa experiência desafio, chamada casamento, no caso é um casamento expiacional, num processo de aprendizado. Porque o casamento expiacional, que é o caso de Agildo, ele não vai ser realmente um casamento que vai propiciar, num primeiro momento, um estado de harmonia plena. Mas é possível permanecer harmonizado apesar daquela experiência de desafio. Então vejamos alguns detalhes dessa relação. Para que Agildo possa desenvolver as virtudes que a vida está lhe convidando, é necessário que ele perceba que é o mais responsável pela relação, pois está em um nível de compreensão da vida mais amplo que a esposa. Faz sentido isso? Ele, claro que não existe dentro da lei de igualdade maior ou melhor, mas ele tem uma compreensão da vida diferente da dela. Ela está num nível, ele está no outro nível. Como ele sente intuitivamente que a desencaminhou no passado, provavelmente isso aconteceu. Provavelmente ela foi amante no passado, houve um drama passional, alguma coisa que ocorreu. Porque normalmente as amantes do passado viram esposas noutra encarnação, né? As amantes que foram usadas, abusadas e depois descartadas, vão se tornar as esposas. As esposas, entre aspas, difíceis, porque é a lei de causa e efeito.
Se eu abandonei, se eu abusei, depois eu necessito voltar para resgatar aquela relação. Então, esse é o quadro que Agildo vive. Ele é o principal responsável por essa relação, mas não da forma como ele se vê como responsável. Qual é a forma que ele se vê responsável? Ele se vê como culpado, e aí o que ele faz? Em relação à esposa, como que ele age? Ele age como o salvador dela. Não é essa a tarefa de ninguém. Agildo não vai salvar nem a esposa, nem os filhos, porque ninguém salva o outro. O processo de salvação é o processo da nossa transformação interior. Como que eu posso transformar o outro? Qualquer pessoa na minha vida, seja um filho, seja esposa, seja qualquer, eu não tenho poder de transformar essa pessoa. O poder que eu tenho é de me transformar para melhor e auxiliar. Então, é esse o convite que Agildo tem, e não de ficar nessa postura pretensiosa de salvar a esposa e os filhos, porque ele tem um movimento salvacionista tanto da esposa quanto dos filhos. Faz sentido, gente? Então é importante que ele tome consciência que ele não é o salvador de ninguém, a não ser dele mesmo. Ele é responsável energeticamente, em termos de conhecimento, de uma série de coisas. Mas isso tem a ver com a lei de responsabilidade. Não existe lei de salvacionismo. Alguém já ouviu falar de lei de salvacionismo? Não existe. Que você tem a missão de salvar o mundo, de salvar o outro. Ninguém tem esse compromisso. Somente com exercícios para raciocinar, refletir e sentir a realidade da relação conjugal, transformando-a numa experiência desafio, a ser utilizada para que obtenha várias experiências aprendizado pelo desenvolvimento das virtudes, é que ele conseguirá êxito no relacionamento, e não da forma personista que vem atuando. Então, como ele atua de forma personista, eu sou o salvador, eu tenho 4 pessoas incapazes para salvar: a esposa e os 3 filhos. Porque quando existe um salvador, existe uma vítima incapaz do outro lado. Isso forma aquilo que se chama de jogos familiares. No nosso livro Saúde das Relações Familiares, nós abordamos os jogos familiares. Todas as vezes que alguém se arvora em salvador, existe na mente do salvador uma vítima incapaz para ser salva. Cacilda é uma vítima incapaz? Ela pode ter sido vitimizada pelo Agildo, muito provavelmente foi. Mas ela não é incapaz. E se ele age nesse movimento de culpa para salvar a vítima incapaz, em vez de auxiliá-la no processo de crescimento, ele vai ajudá-la mais ainda a permanecer no estado de estagnação. Faz sentido, gente? Por que ele vai auxiliá-la mais ainda a permanecer na estagnação? Porque ele vai mantê-la como vítima. E ninguém é vítima. Nós podemos ter sido vitimizados, mas não somos vítimas, já que todos nós fomos criados para a felicidade, para o bem, para a harmonia. Essa felicidade, essa harmonia, ela é construída dentro de nós. Então, o Salvador sempre vai entrar no processo de estagnação, juntamente com todos aqueles que ele tenta salvar. Na relação com os filhos fica mais complicado ainda, mas isso nós vamos ver no momento oportuno.
Se esse processo salvacionista pode acontecer em outras relações familiares, sim. Pode acontecer entre irmãos, filhos querendo salvar pai, salvar a mãe, salvar tios, avós, avós, irmãos querendo salvar um ao outro. É uma relação que muitas vezes nós criamos e que complica o processo familiar. Tá? Ninguém deve se arvorar em salvador de nenhuma outra pessoa, porque isso não é da lei divina. Vejamos, a lei é de amor, justiça e caridade. A lei é de igualdade, a lei é de responsabilidade. Tudo são processos que diz respeito a algo individual e intransferível. Porque nós só atuamos, vejamos a tríade: eu, espírito imortal, leis divinas e Deus. A Deus e as leis divinas a gente se entrega. Eu só trabalho no eu, espírito imortal. Não é possível trabalhar no outro espírito imortal, seja lá qual for esse outro espírito imortal. Se for meu pai, minha mãe, meu irmão, meu primo, meu filho, não tenho como trabalhar pelo outro. A lei de evolução, a lei de progresso, elas regem a individualidade de cada um. Cada um vai trabalhar o seu próprio progresso. Cada um vai vivenciar isso. O que nós podemos e devemos realizar? Ações que auxiliam. Aí entra a lei de amor, justiça e caridade. Agindo de forma amorosa, justa e caridosa, nós vamos entrar nesse movimento da individuação e aí auxiliar verdadeiramente aquele familiar que nós não salvaremos, mas auxiliaremos a ver a vida de um outro ângulo. Esse é o grande compromisso de Agildo com a esposa e com seus filhos. A pessoa que está numa relação com álcool, com festas e tudo, ela se recusa a raciocinar e a refletir. Isso é verdadeiro até em parte. Por quê? A Cacilda, ela já está entrando no estado de tédio, no estado de isolamento, até pensando em suicídio. Isso significa o quê? Um sofrimento muito intenso que ela está passando. Então não tem como a pessoa fugir da lei de causa e efeito. Quando Agildo contemporiza com ela para manter a relação conjugal, o que ele faz? Ele acaba cedendo por um processo de medo dela se separar e os filhos ficarem numa situação pior ainda. Mas aí o que acontece com ele? Ele entra no movimento contrário à lei de amor, justiça e caridade. O que vai sempre nos auxiliar a nos libertar dos efeitos dolorosos ou sofridos das causas perturbadoras que nós fazemos? Qual é a lei que nos vai libertar sempre? A lei de amor, justiça e caridade. Então, se ele foge da lei de amor, justiça e caridade, como que ele vai verdadeiramente auxiliá-lo? Se ele entra no mesmo movimento que a esposa. Então, ele se distancia da única possibilidade de auxiliá-lo. Então, a pessoa, ela não reflete enquanto está tudo muito bem. Mas, hora que o tédio, o sofrimento começa a bater na porta, nesses momentos são momentos para refletir junto com a pessoa. Mas somente com vínculo muito profundo com a lei de amor, justiça e caridade é que se vai fazer isso. Senão, não vai ser possível. No momento que ele bebe, no momento que ele discute com a esposa, no momento
porque aí vai entrar, inclusive, influências espirituais que estão associadas a esse processo todo. E aí cria-se todo um estado de disfuncionalidade daquela família, de perturbação daquela família. Para isso é necessário que Agildo veja o casamento a partir das leis divinas, como um processo de escolha voluntária para praticar o dever consciencial de praticar a lei de amor, justiça e caridade. Agindo assim, vai realmente auxiliar Cacilda a ver o mundo de outro ângulo, bem como desenvolverá a harmonia para ser um pai melhor para os seus filhos. Enquanto ele não cair em si, que é pelo dever consciencial e não pelo movimento salvacionista, e o dever consciencial o remete à lei de amor, justiça e caridade, ele não conseguirá verdadeiramente auxiliar nem Cacilda, nem os seus filhos, de uma forma mais profunda. Vejamos agora alguns textos das obras básicas que corroboram tudo isso que nós falamos. O casamento ele é resultado da prática da lei de amor pelo exercício da virtude do amor, conforme veremos nos textos das obras básicas a seguir. Vejamos, nós temos duas questões: a lei de amor e o sentimento amor, a virtude amor. A lei é o que? Vamos lembrar na metáfora que nós já trabalhamos, dada pelo Espírito Honório. Vamos lembrar? Não, a lei é o rio, né? Com todas as suas leis. Mata ciliar, o leito, as margens, nascente, tudo. E o sentimento que é? A água que passa pelo rio. Né? Então nós vamos ter sempre a lei e a virtude intimamente associadas. Então vejamos alguns textos do Livro dos Espíritos e do Evangelho. Questão 695 do Livro dos Espíritos. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? É um progresso na marcha da humanidade. Então hoje a sociedade está, inclusive, redefinindo a questão do casamento. Isso significa progresso, como muita gente diz, ou um processo doentio da sociedade como um todo. Um processo doentio. Nós estamos num momento muito superficial da sociedade. Isso significa não um retrocesso, porque ninguém retrograda, mas uma tendência a superficializar aquilo que é profundo. Então, o casamento é um progresso na marcha da humanidade, significando que ele é necessário para o progresso dos seres. Vejamos questão 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? É o que muita gente cogita hoje em dia. Seria uma regressão à vida dos animais. Então, e essas duas questões mostram o que é o casamento para a sociedade, para todos nós. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Nós vemos o caso de animais, de aves, de mamíferos, que têm a união para a vida inteira. Enquanto que muitos seres humanos vêm cogitando de abolir o casamento, com ares de modernismo, mas que de modernismo não tem nada. É pura licenciosidade que tem se cultuado hoje em dia. Vejamos a questão 697.
Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Vejamos que o casamento é necessário, mas uma vez o casamento acontecido, ele ser indissolúvel é natural ou é uma lei humana? Nos países onde não há divórcio, por exemplo, é uma lei humana retrógrada ou é uma lei em comum com a natureza? Vejamos a resposta aqui. É uma lei humana muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Na época que isso foi escrito, eram pouquíssimos os países que tinham divórcio. Hoje, já são poucos os que não têm. Significa que com o progresso da humanidade, nós vamos cada vez mais nos aproximando das leis divinas naturais. Então, casamento ser indissolúvel é contrário à lei natural. Agora, existe um motivo para isso. Vejamos o motivo. O motivo está em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, nos itens 2, 3 e 4. É um desdobramento dessa questão do Livro dos Espíritos. Kardec diz: imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos, em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem, mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas e nenhum onde não hajam com o tempo sofrido mudanças. Então nós vemos que no casamento existe um lado divino e um lado humano. O divino é a união dos sexos e o lado humano são as leis que regem essa formalidade do casamento, que varia conforme a evolução da humanidade. Quanto mais evoluído é a humanidade, mais o casamento vai se estabelecer dentro dos parâmetros justos. Por exemplo, o divórcio é uma evolução das leis humanas, que está se aproximando da lei divina. Agora, por que o divórcio ele é um progresso? A resposta vem logo em seguida aqui. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério noutro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Nós estamos vendo, desde o século XIX até o século XXI, que a maioria dos países tem igualado os países mais civilizados, porque a gente tem países que ainda tem poligamia, tem outras questões muito mais graves que nós vamos ver no próximo encontro. Mas os países mais adiantados têm quase que equiparado as leis que regem o casamento. Por quê? Porque eles vão se aproximar cada vez mais da lei divina. Poucos países hoje, dos mais adiantados, que não têm divórcio. Que eu saiba, nos países, com exceção dos países orientais, principalmente os muçulmanos, que têm uma lei ainda muito, quase que escravizadora da mulher, né? Os países mais adiantados, o divórcio já é uma prática. No nosso país, desde do final da década de 70, nós temos o divórcio. Mas antes, era a relação, né, que era forçada a acontecer, acabava gerando uma série de dramas passionais e problemas muito graves.
Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutro, finalmente, esse último casamento basta, como é o caso no nosso país. Mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Então vejamos, esse parágrafo é muito importante para nós entendermos a relação conjugal no nível mais profundo. Então nós temos duas leis divinas naturais intimamente ligadas ao casamento. A lei biológica, que é uma lei material que existe em todos os sexos, em todos a questão do, seja no ser humano, seja nos animais, a união dos sexos para a perpetuação das espécies. Então é uma lei biológica. No ser humano, além dessa lei biológica, nós temos uma lei moral, que é a lei de amor. Então, essa lei a moral deve nortear a lei biológica de união dos sexos. Por quê? Muitos casais aproximam por causa das questões biológicas, das questões de atração. Na hora que se sente atraídos e pelo processo de paixão, é muito comum, encontrei o homem da minha vida, encontrei a mulher da minha vida, e naquele movimento se unem. E depois percebem que o processo foi puramente atração quase que biológica, um pouco do psiquismo, porque não é possível no ser humano ser só biológico. Mas não havia verdadeiramente a outra lei nesse processo de comunhão. Se não há lei de amor no processo de comunhão, que é a lei moral que norteia a lei biológica, o casamento está fadado ao fracasso. No casamento expiacional, que é o caso do Agildo e da esposa, há uma atração. Emmanuel fala no livro Vida e Sexo que é uma atração. A pessoa sente que é a pessoa da vida dela e só depois percebe que essa pessoa da vida dela não é como ela achava que seria aquele casamento maravilhoso de viver felizes para sempre, e que é próprio dos contos de fadas, mas que era um casamento para construir uma relação afetuosa. E são muitos na Terra casamentos assim, casamentos próprios de um planeta de expiações e provas. E aí Kardec diz que essa união, além dos laços da carne, é para que haja afeição mútua dos esposos, para que os filhos em comum tivessem dois a cuidar deles. Então vejamos, muita gente diz que isso é muito bonito, mas é utópico. É muito bonito isso na teoria, no papel, mas na prática a coisa não é bem assim. É o movimento dos preguiçosos, daqueles que não querem praticar a lei do trabalho e fazer esforços para transformar a relação numa relação cada vez mais afetuosa, porque dá trabalho. Nós vimos que a lei do progresso, ela está intimamente ligada à lei do trabalho.
Ninguém progride sem trabalho. E muitas vezes nós queremos um casamento harmonioso sem o trabalho, sem esforço, para que essa relação se torne cada vez mais afetuosa. Vejamos que a lei de amor e o sentimento de amor, a lei ela já existe, basta sintonizar com ela. E como que nós sintonizamos? Pela prática da virtude. Se eu espero que o outro pratique a virtude e fico passivamente aguardando que o outro pratique, vai funcionar? Não é o que Agildo faz? O que Agildo quer? Lá no fundo. Ele quer que a esposa faça, que ela seja amorosa, que ela mude. Afinal, ele está lá fazendo tudo o que ela quer para salvá-la. E qual é o conceito de salvação dele? Que ela mude e se transforme da forma como ele gostaria de ter uma esposa. Afetuosa, amorosa, que estivesse ali acolhendo ele o tempo todo. É isso que é a prática da lei de amor? E o exercício da virtude do amor? O amor começa no processo de doação daquele que ama, e não de receber. O Agildo, ele fica no movimento de querer receber do outro, sem fazer verdadeiramente a parte dele. O que ele faz é o movimento de pseudo-amor. O personismo está intimamente ligado ao pseudo-amor, à pseudo-bondade. Então ele faz um movimento falseado em si mesmo. O movimento falseado em si mesmo vai estar em comunhão com a lei do amor? Se é falseado? Se a lei é o leito do rio, com as margens, com todas as leis que regulam o rio, e o sentimento é a água que passa por esse rio, como que é possível passar uma água falsa por um rio? Vai ser possível uma água falsa passando pelo rio? O movimento pseudo não é uma água suja, é uma ausência de água. Por quê? Nós não estamos falando em perfeição, porque muitas vezes nós podemos pensar, então, você está falando de família perfeita, de casamento perfeito? Não, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de aperfeiçoamento do espírito. Quando eu percebo que existe uma lei a ser cumprida e eu estou num movimento de autoconsciência, eu vou ficar me desculpando que é muito difícil, que eu não sou capaz, que eu não dou conta, que é muito bonito, mas é utopia? Ou eu vou fazer o esforço dentro das minhas possibilidades para praticar a virtude? Eu não preciso de um rio caudaloso como o Amazonas, mas pode ser um filetinho de água. Já vai ser diferente, não vai? Se tiver um leito grande, seco, mas um filetinho de água correndo, já é alguma coisa. Já está fluindo. Então é isso que Agildo está sendo convidado. Pelo menos começar a fluir o filete de água. E todos nós que estamos acompanhando o caso, que é real, para podermos aplicar nas nossas vidas aquilo que estamos refletindo. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Então, se o casamento é buscado com esse objetivo, não há união de fato. Há um papel assinado ou uma cerimônia religiosa que foi feita para aquilo, mas não há uma relação. O divórcio é para quando não há relação
que se efetive legalmente aquilo que já não há. O divórcio não é contrário à lei divina natural, muito pelo contrário, exatamente porque a lei de amor não foi considerada. Agora, muitas vezes, casais como Agildo e Cacilda se veem tentados a se separar. Agildo pensa nisso, pensa em ter relação extraconjugal, pensa na separação, mas é o caminho verdadeiramente? Por quê? Nós ainda temos uma visão, porque não estamos falando do casamento puramente com fins materiais, que é o que Kardec fala nesse texto aqui. Mas o casamento expiacional, ele vai ser muito trabalhoso ou não? Muito, muito trabalhoso. Não é mais fácil largar a mão e buscar uma outra relação? É. Agora, é o que a consciência nos convida? Não. Porque Agildo sabe, lá na intimidade dele, e sente na intimidade dele, que ele tem um compromisso com a esposa. É um compromisso consciencial. Ele pode abandonar esse compromisso? Pode, ele tem a liberdade. Ele deve abandonar esse compromisso? Não. Então vejamos, nessa questão toda, como que é o praticar a lei de amor? Vai ser um amor igual dos contos de fada, para viver felizes para sempre? Ou vai ser um amor de esforço, de todo dia renovar-se nesse processo amoroso? De tolerância verdadeira, não de conivência, porque Agildo age com conivência com a esposa, de desenvolver a tolerância, de desenvolver todo um trabalho para verdadeiramente auxiliá-la a crescer. Isso é muito trabalhoso. Num processo de menor esforço, ou de nenhum esforço, que muita gente quer criar, é mais fácil abandonar. Mas todo abandono agora significa que vou voltar numa outra situação, às vezes até mais difícil, porque tudo o que acontecer com o outro, nós seremos corresponsáveis. Todo o mal que acontecer com o outro, com os filhos, nós seremos corresponsáveis. Então o abandono não é o melhor caminho. Nós estamos falando de casamento conforme a lei divina, não um casamento de interesse, casamento de artista que casa só para aparecer na mídia, daqui a pouco, uma semana depois está separando. Isso não é o casamento conforme a lei divina que nós estamos trabalhando aqui. Se a pessoa que desenvolve a pseudo-virtude não seria um caminho para depois realizar o amor verdadeiro, muita gente pensa assim, que a gente começa a desenvolver a virtude pela pseudo-virtude. Mas nós vimos, principalmente no módulo anterior, sobre a presença de Deus em nossas vidas, na questão dos atributos, e depois trabalhamos bastante no nível das leis divinas os atributos, que quando nós desenvolvemos uma pseudo-virtude, nós estamos mais afastados de Deus do que quando nós estamos no movimento egóico evidente. Por que mais afastados? Lembrando da parábola dos dois filhos, nós temos o filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo vai para as terras longínquas, num movimento egóico evidente, egoísta, egocêntrico, sofre as consequências e volta para a casa do pai. O filho mais velho, que pensava que estava em comunhão com o pai, porque estava no nível do pseudo, do falso, ele nem entra na casa para saudar o irmão. Na parábola, Jesus coloca muito claro que ele estava mais distanciado. O pai, na parábola, simboliza Deus. Ele estava mais distanciado do pai, de Deus, do que o próprio irmão. Então é ilusão a gente achar que o personismo vai nos gerar a individuação. Ao contrário,
quanto mais a pessoa desenvolve o personismo, mais afastada ela fica. Por quê? Porque ela acredita que está no caminho certo. É o que a Gildo faz. A Gildo age com pseudo-amor e pseudo-bondade. E ele acredita que está no caminho certo. Enquanto ele acredita que está no caminho certo, ele vai acertar? Se ele pensa que está, ele está mais afastado do caminho correto. Quando ele vai e briga com a esposa e entra num estado de tristeza, ali ele está sendo mais verdadeiro e as chances dele despertar no momento assim é maior do que no momento falso. Porque o ego evidente, ele faz um mal imediato. O ego mascarado anestesia as feridas. No momento da crise, né? No momento da crise do ego evidente, a pessoa sente um mal-estar enorme. E aí ela deseja superar aquele mal-estar. Enquanto ela está no personismo, ela está anestesiando as feridas dela. E com as feridas anestesiadas, ela pensa que está muito bem e vai seguindo. Então é pura ilusão achar que de tanto cultuar uma pseudo-virtude, a pessoa um dia se torna virtuosa. É reconhecendo, aqui existe uma pseudo-virtude. Eu quero ser mais verdadeiro. Então é preciso tirar a máscara da persona e trabalhar pela individuação. O que eu quero é ser autêntico, autêntica. E aí trabalhar efetivamente por isso. Dá muito mais trabalho. Porque a pseudo-virtude não dá trabalho nenhum, basta a gente fingir, fazer de conta, consciente ou subconscientemente. No caso do divórcio, quando o esposo continua com afeição com a sua esposa, ele estaria cumprindo com o compromisso? Não. Não existe, no caso do divórcio, ex-pai. Né? O pai ele vai ser pai, independente de estar casado ou não. Mas com a esposa, a relação conjugal é diferente de uma relação de amizade. Muitos casais, depois que se separam, às vezes continuam amigos. Mas é fácil você ser amigo de alguém que você vê só de vez em quando. Outra coisa é você ser amigo da pessoa que você dorme com ela, acorda com ela, com mau humor, com remela no olho, com tudo isso mais. Né? Então, são relações diferentes e não se muda a relação e continua. É claro que é preferível separar e continuar amigo do que se tornar inimigo do outro, né? Porque aí a coisa complica mais ainda. Mas não vai ser a mesma coisa numa relação de amizade e numa relação conjugal. Se a questão do ego mascarado e o ego evidente, haveria um perigo de ir para a rigidez? A rigidez é a própria máscara. O ego evidente é um movimento não de rigidez, é um movimento de volubilidade. A rigidez é própria do personismo e da pseudo-inalterabilidade, aquele movimento rígido de manter uma situação que é irreal. No ego evidente, a pessoa é mais volúvel, ela é mais passional, ela coloca as coisas mais para fora. Tá? Por isso ele faz um mal imediato. Enquanto que a máscara é o mal de longo prazo. A pessoa vai anestesiando as feridas e continuando com as feridas sem cicatrizá-las. Quando o filho mais novo volta para a casa do pai, ele volta para cicatrizar as feridas, para curá-las verdadeiramente. É esse o compromisso. Isso que se chama individuação, esse movimento de ir ao encontro do pai. E não ficar perto, parecendo sem ser. Vejamos que o filho mais velho parecia que estava bem. Ficava próximo da casa, mas nunca, em momento algum, Jesus o coloca dentro da casa do Pai. Porque ele estava no parecer e não no ser. Sim, a rigidez está em não reflexionar sobre o movimento do amor. E o convite da lei de amor, justiça e caridade. A pessoa permanece num estado
que parece inalterável, por isso é pseudo-inalterabilidade, que é essa rigidez, porque ela está no movimento de personismo, e isso dificulta o encontro com o essencial, mais ainda. Quando tudo vai pelo melhor, consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. É o casamento puramente com interesse material, né? Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraem podem suprir a lei de amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio se pronunciado como fórmula banal o juramento feito ao pé do altar. Então vejamos, Kardec volta novamente a falar a questão da lei do amor presidindo a união. Então, voltando à lei do amor e à virtude do amor. A lei é divina, a virtude é o desenvolvimento humano. Como que se desenvolve a virtude? Pelas experiências de desafio. Então, um casamento expiacional. Na Terra nós temos, a grande maioria dos casamentos são provacionais. Nós temos uma grande parte deles expiacionais. Temos ainda o casamento de missão, que são raríssimos, e o casamento de almas afins, que vem com o objetivo de um processo em conjunto, aí uma missão da humanidade. Porque o de missão de resgate de um cônjuge é de espíritos muito evoluídos que reencarnam para poder resgatar um cônjuge menos atrasado. Um exemplo muito claro é que está no livro Nosso Lar, de André Luiz, da mãe de André Luiz, que é um espírito já que vivia em altas esferas e que reencarna para resgatar o pai dele, que estava numa região umbralina, com duas prostitutas, duas mulheres que ele teve relação extraconjugal e que ficaram obsidiando, e essas duas mulheres nasceriam como filhas do casal. Esse é um casamento de missão de resgate, raríssimo. Os casamentos, a maioria deles são expiacionais ou provacionais. Nos casamentos que são a maioria, nós vamos ter nos expiacionais um convite ao exercício do amor muito intenso. Por que vai ser muito intenso? Porque nesses casamentos não vai haver uma reciprocidade de uma troca afetuosa. O processo é unilateral. Então, aquele que vai fazer o exercício de amor, porque no passado ele usou e abusou da pessoa, que hoje ele é convidado a amar, ele vai precisar ter uma dose extra de amor por si mesmo para sobrepor a ausência do amor que vem da outra pessoa. Pelo menos até que haja um processo transformador daquela outra pessoa. Com o passar do tempo pode haver a transformação da Cacilda numa pessoa mais afetuosa? Pode. Existem muitos casos em que o casamento ele inicia expiacional, mas ele se torna, com o passar do tempo, um casamento provacional. É possível. Com a mudança do outro cônjuge. O outro cônjuge cresce e aí o casamento se torna um casamento mais de troca. Mas até que isso aconteça, e pode ser que não aconteça, porque não depende da pessoa que está fazendo o exercício, depende do outro. Então o Agildo necessita de uma cota de auto-amor muito grande para levar esse amor para a relação. Então o exercício que ele é convidado a fazer é de um profundo amor por si mesmo, para que o amor que ele se dê baste, no caso da relação conjugal.
ele pode receber algum amor dos filhos, mas por enquanto Cacilda não está disposta a oferecer amor para ele. Pode ser que mude, mas não necessariamente. Na relação provacional, já há uma parceria. E nessa parceria, ambos crescem na relação. Claro que, tanto na expiacional quanto na provacional, existem desafios. Porque só o fato de ter uma relação de duas pessoas com histórias de vidas diferentes, com todo um processo diferente, já é desafiador para essas pessoas viverem em conjunto harmoniosamente. Quando você tem pessoas afins na sua vida, existem rusgas a serem trabalhadas, imagina, de pessoas que vieram de histórias diferentes, de famílias diferentes, com formas de ver o mundo diferentes, conviverem. Então sempre vai ser desafiador. E aí entra a lei de amor, nos favorecendo ao exercício do amor, para que a relação se torne saudável. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria se ao estabelecerem as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. Então, sempre a lei de amor, como nós trabalhamos. Será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? É o que se preconiza hoje em dia. Não, de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso, é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Então, com o passar do tempo, cada vez mais as leis civis vão se aproximar da lei de Deus, né? E fazendo com que o processo da própria relação seja o mais natural possível. E, claro, com o amadurecimento da humanidade, esses casamentos puramente por interesses, essas relações tumultuadas vão desaparecer. Inclusive os próprios casamentos expiacionais vão desaparecer da Terra, né? Porque ela vai deixar de ser planeta de expiações. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promandam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos aos homens para os males sem conta, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente dos interesses materiais. É o que nós acabamos de comentar. Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um ou outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Aqui essa união irregular é aquela questão da relação extraconjugal, que a Gildo se vê tentado a fazer. Mas por que entrar numa relação extraconjugal se a própria relação é voluntária, segundo a lei divina e segundo a lei humana? Então, se a pessoa quer buscar afeto numa outra relação, é lícito que ela busque? É, desde que ela seja responsável com a outra relação. Termina-se uma relação e busca-se outra. Jamais, como diz Kardec aqui, entrando numa união irregular.
Porque se no nosso país o divórcio não fosse legal, até justificável. Mas como ele é legal e é até fácil de ser conseguido, e está dentro da lei divina, não se justifica em hipótese alguma a relação extraconjugal na busca de afeto fora da relação, né? Termina-se aquilo que realmente, não quero isso para a minha vida. A pessoa pode, porque ela tem o livre-arbítrio, e busca-se uma outra relação. Atitude dúbia que não faz sentido perante a vida. Quando há essa relação de vítima e de salvador, pode haver uma relação de dependência afetiva, sim. Isso que costuma acontecer nessas relações, e elas se tornam cada vez mais doentias. Não é o caminho. O caminho é sempre a relação de pessoas autônomas, que estão juntas para crescer, mesmo no casamento expiacional. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida. O conteúdo estudado mudou de alguma forma as suas possibilidades de sentir e vivenciar as leis divinas em sua família? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre o conceito de casamento e lei de amor. Busque sentir em si mesmo o amor. Como você o sente? A partir do entendimento mais profundo do sentido das leis divinas, das relações familiares e do desenvolvimento das virtudes essenciais como uma praxis dessas leis, houve uma ampliação da vontade de desenvolver essas virtudes? Como é isso para você? Neste encontro, refletimos sobre a importância de fazermos esforços para buscar o exercício da lei de amor na relação conjugal e na familiar em geral. Busque sentir essa possibilidade dentro de si. Como você a sente? Como é realizar esses esforços para você? Você compreendeu a necessidade de fazer esforços para desenvolver os atributos divinos em sua intimidade, construindo o reino de Deus dentro de si mesmo?
Como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado? Como ele pode melhorar a sua vida em sua busca de transformação e nas suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um espírito imortal, que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, desenvolvendo o poder real em si mesmo, sentindo a presença amorosa de Deus e o significado de suas leis em sua vida. E agora lentamente vamos voltando ao estado de vigília, sentindo-nos profundamente bem, encerrando as atividades.